Oi, pessoal. Em matemática, nós vamos estudar sobre fração. O que é fração? Fração é uma ideia que representa, eu pego uma figura, um objeto inteiro e eu trabalho com partes. Fração representa uma parte de um inteiro, quando eu divido aquele inteiro em partes iguais. Então, fração é quando eu reparto, divido algo em partes iguais. A fração, ela é representada dessa maneira. Eu tenho um número que vai ficar em cima, que é chamado de numerador, e um número que fica embaixo, que é chamado de denominador. O que o numerador ele representa? Representa as partes que eu considero. E o denominador, ele representa o número de partes em que o inteiro foi dividido. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma figura laranja, uma barra inteira, tá? Ela está inteira, então representaria 1. Eu peguei aquela parte inteira e dividi ela em duas partes, tá? Então, o denominador agora da fração é 2. Por quê? Eu dividi o inteiro em duas partes. Então, eu teria o denominador sendo 2. Se eu pego uma parte, estou considerando uma parte, faz de conta que era um bolo. Eu dividi o bolo em 2 pedaços e comi um pedaço. Então, qual fração representa o que eu comi? Uma parte, é o numerador, de 2. O denominador representa a quantidade de partes que eu divido o inteiro, tá? Agora, outro exemplo. Eu dividi o meu inteiro em quantas partes aqui amarela? 4 partes, iguais, né? Então, meu denominador é 4. Faz de conta que eu comi 3. 3 partes. Então, qual fração representa 3 partes de um inteiro que foi dividido em 4? Então, é 3 quartos. Ah, tá. Conforme eu faço a leitura, ó. 1 meio, 3 quartos. Se fosse o denominador 5, seria quinto, 6 sexto, 7 sétimo, 8 oitavo, 9 nono e 10 décimo, tá? Maior que 10, eu leio assim. Eu leio o número de cima, por exemplo, ó. Vou ler aqui. 6, 12 avos. Eu uso essa palavrinha, se passa de 10. 6, 12 avos. Se fosse, por exemplo, 10, 35. 10, 35 avos. Seria conforme eu for fazer a leitura. O que indica? Que eu dividi um objeto em 35 partes e eu estou considerando 10. Aqui eu dividi um objeto em 12 partes iguais e eu estou considerando 6, tá? Isso é a ideia, então. Por exemplo, se eu peço para vocês, represente em desenho a fração 4 sextos. O que vocês iriam fazer? Vocês iriam olhar, o denominador é o 6. O que o denominador ele faz? Ele indica em quantas partes iguais eu dividi o inteiro. Então, quantas partes eu dividi? Em 6 partes. Então, eu teria um objeto inteiro e eu dividiria ele em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas eu estou considerando? 4. Então, eu estou considerando 4. Então, você pode pintar 4 partes. Tá? Então, voltando. Fração, ela representa partes de um inteiro, tá? Esse inteiro pode ser qualquer coisa. Pode ser pizza, pode ser bolo,
Pode ser uma quantidade inteira. Por exemplo, se eu tenho 30 figurinhas. Eu tenho 30 figurinhas. Se eu falar assim, eu quero dividir ela em 6 quantidades, 6 grupos. Então, o denominador seria 6 grupos, tá? Então, eu dividi a figurinha, as 30 em 6. Cada grupo das 30 ficariam 5 figurinhas. 4, 5, 6. 10, 20, 30. Então, eu dividi a figurinha em 6 grupos. Por exemplo, se eu falar assim, que eu dei 15 figurinhas para o meu irmão. Quantos grupos de figurinha eu dei para o irmão? 1, 2, 3. Então, qual é a fração que representa a quantidade de figurinhas que eu dei para o meu irmão? Eu tinha dividido em 6 grupos e eu dei 3. Então, quantas figurinhas eu dei? 5, 10, 15. Quantas partes? 1, 2, 3. 3 partes de 6. Então, eu dei 3 cestos para o meu irmão das 30 figurinhas, tá? Pessoal, então, fração é essa a ideia. Agora, nós vamos fazer essa atividade aqui, atividade 1 e 2, juntos, tá? Foi feito um desenho, ó. Que fração você representou? Que fração está representada aqui? É um objeto, um círculo, dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o denominador vai ser 5. Quantas partes está sendo considerada? Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3. Então, o numerador é 3. Então, qual fração que foi representada? 3 quintos. Escreva a leitura dessa fração. Então, eu falei, né? 3 quintos. A 2. Observe como Giovana e Pedro representaram a fração 7 nonos. Como que é 7 nonos? 7 é o numerador e o 9 o denominador. Quer dizer o quê? Que eu dividi o meu inteiro em 9 pedaços iguais, 9 partes iguais, e eu estou considerando 7. Pintei 7. Vamos ver quem fez certo? Giovana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela pintou 7 de 9. Estão todas iguais as partes dela? Sim, então a Giovana fez certo. Olha o Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ele pintou 7 de 9. Só que ele dividiu todas em partes iguais? Não, né? Essa daqui tá menor, essa tá maior. Então, ele pintou 7 pedaços de algo que ele dividiu em 9. Só que a fração representam partes iguais. Então, Pedro não fez certo. Quem acertou a representação dessa fração? A Giovana. Por quê? Porque ela dividiu certinho. Pedro não dividiu em 9 partes iguais. Então, o denominador, ele representa a quantidade de partes que é dividido inteiro em partes iguais. Tem que ter esse detalhe, tá? Pessoal, agora eu quero que vocês resolvam a atividade 3 e 4. Eu vou fazer o primeiro de cada uma, tá? Escreva a fração e a leitura correspondente à parte colorida. Em quantas partes foram divididas esse círculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o denominador é 6. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4. Então, quantas eu estou considerando? Então, esse desenho representa a fração 4 sextos. Como que é a leitura? 4 sextos. Então, aqui, ó, 4 sextos. Vocês vão fazer a mesma coisa para esses dois, tá? Agora o de baixo. Complete a tabela pintando a representação e escrevendo. Então, eu tenho o desenho e a escrita, ó. 3 oitavos. Como assim 3 oitavos? Eu dividi o meu inteiro em 8 partes e tô pintando quantas? 3. Então, eu tenho aqui, dividido em 8 partes, eu pintei 3 partes. E em fração, quantas eu pintei? 3 é o meu numerador. Em quantas partes foi dividido? 8. 3 oitavos. Então, vocês vão fazer o 3 e o 4 da página
26. Agora eu vou gravar outro vídeo que eu vou mudar o conceito, tá bom? Abraço, pessoal.